Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre transportes de membrana, especificamente vamos falar dos chamados transportes passivos. Então nós vamos entender como diferentes substâncias podem entrar ou sair da célula sem gastar energia. Então vem comigo. Primeira coisa que vocês vão anotar aí, pessoal, no transporte passivo, o movimento da molécula ou da substância sempre vai acontecer a favor do gradiente de concentração. Essa é a primeira observação. O que isso significa? Significa que essas partículas vão se mover sempre de onde tem mais para onde tem menos. Isso significa se mover a favor do gradiente de concentração. É quando essas moléculas, essas partículas saem do ambiente muito concentrado e vão em direção ao ambiente menos concentrado, ok? Segunda característica que é regra para transporte passivo: não existe gasto de ATP. Não é necessária a hidrólise de adenosina trifosfato para fazer esse tipo de transporte de membrana, tá? Então são duas características: a favor do gradiente de concentração e sem gasto de ATP. E aí, nós sabemos que esses transportes passivos se dividem em duas categorias principais: a difusão simples e a difusão facilitada. Vamos entender isso aí? Comecemos com a difusão simples. Pode tirar um printzinho dessa tela. A substância atravessa a membrana a favor do seu gradiente de concentração, sem a necessidade de proteínas de membrana ou gasto de ATP. Vamos visualizar isso aí? Dá uma olhadinha nessa imagem. Tenho aqui uma representação do meio extracelular e uma representação do meio intracelular. Observem uma alta concentração de bolinhas no meio extracelular e uma baixa concentração de bolinhas no meio intracelular. O que caracteriza uma difusão simples? Essas bolinhas vão se mover de onde tem mais para onde tem menos e atravessarão essa membrana, essa bicamada lipídica, sem a necessidade de qualquer proteína para facilitar o processo. Vamos dar uma olhada? É exatamente isso. Moléculas se movendo de onde tem mais para onde tem menos, sem a necessidade de proteínas para atravessar a membrana. Isso é uma difusão simples. Temos como exemplos de difusão simples o transporte de oxigênio, de CO2 e de moléculas lipossolúveis, que têm aí afinidade com a gordura da bicamada lipídica. Bom, e o que diferencia então a difusão simples da difusão facilitada? Regra da difusão facilitada: sempre será necessária uma proteína ou um complexo proteico para atravessar essa molécula a favor do gradiente de concentração. Vamos mais uma vez olhar o conceito e depois eu explico. Então olha só, na difusão facilitada, e aí aqui é importante destacar que a difusão ela pode ser facilitada por uma proteína carreadora ou uma proteína do tipo canal. Vou explicar as duas para vocês. O que é uma difusão facilitada por proteína carreadora? A substância atravessa a membrana a favor do gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos, por meio de uma proteína carreadora e sem gasto de ATP. Vamos entender como uma proteína carreadora opera. Eu tenho aqui mais uma vez uma alta concentração de bolinha no meio extracelular, baixa concentração de bolinha no meio intracelular. Dessa vez, para atravessar a membrana, essas bolinhas vão precisar de uma proteína, de um complexo proteico. E por que isso acontece? Isso acontece quando essas substâncias, quando na verdade a bicamada lipídica, quando a membrana plasmática não tem afinidade, não é permeável a essa substância. Então ela vai precisar de uma proteína para poder atravessar essa membrana aí a favor do seu gradiente de concentração. Então vamos dar uma olhada aqui na operação de uma proteína carreadora. Mais uma vez, a substância vai de onde tem mais para onde tem menos, mas dessa vez essa substância vai se ligar a uma proteína carreadora. Uma vez que essa substância está ligada a essa proteína carreadora, olha o que acontece, pessoal. Essa proteína muda a sua conformação, ou seja, ela muda a sua forma tridimensional, de forma que ela acaba transportando essa substância
para o outro lado da membrana, mais uma vez, a favor do seu gradiente de concentração. Esse é um mecanismo de difusão facilitada, mediado por proteínas carreadoras. Mas nós também temos a difusão facilitada mediada por proteínas do tipo canal. Então, são proteínas que formam poros na membrana que permitem a passagem dessas substâncias do ambiente mais concentrado para o menos concentrado. Pode deixar aí, pode dar aí um print nesse slide para fazer sua anotação. Na difusão facilitada por proteína do tipo canal, a substância atravessa a membrana a favor do seu gradiente de concentração por meio de um canal e sem gasto de ATP. Vamos visualizar isso aí? Esse é um tipo de proteína do tipo canal, tá? Existem dois tipos, mas eu não quero ficar discutindo detalhes sobre essas proteínas, não. A princípio, basta você entender que na difusão facilitada por proteínas do tipo canal, uma vez que esses canais encontram-se abertos, essas moléculas são capazes de se mover a favor do seu gradiente de concentração, atravessando a membrana por meio desses poros que são abertos aí a partir dessas proteínas. Isso é uma difusão facilitada mediada por proteínas do tipo canal. Em resumo, nos transportes passivos, as substâncias se movimentam de onde tem mais para onde tem menos. Na difusão simples, a substância vai de onde tem mais para onde tem menos, atravessando a membrana sem a necessidade de um complexo proteico para viabilizar essa travessia. E na difusão facilitada, a substância também vai de onde tem mais para onde tem menos, mas para atravessar a membrana, ela vai precisar ou de uma proteína carreadora ou de uma proteína do tipo canal. Espero que você tenha gostado da aula e se essa aula te ajudou de alguma forma, pode deixar aqui seu comentário, curtir o vídeo e isso vai nos ajudar a divulgar nosso material aí na internet. Muito obrigado e até a próxima aula.